Abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 2. Último livro antes de Mateus. Livro do profeta Malaquias capítulo 2. Hoje nós estudaremos o texto dos versículos 1 a 9. Nós estamos na série Levando Deus a Sério, levando Jesus a sério. E a ideia é nós estudarmos todo o livro de Malaquias, trazendo a mensagem desse livro para nós hoje, que tanto tem a nos ensinar e tanto tem a falar conosco. Nós começamos há 2 domingos atrás, falando sobre, no primeiro estudo e primeiro sermão desse livro, falando sobre o amor de Jesus. E que o amor de Deus por nós, e o amor de Cristo por nós, não se manifesta através de bênçãos materiais que Ele derrama ou não sobre as nossas vidas. Mas a maior bênção e a maior manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas, é nós podermos olhar para o céu e chamar Deus de nosso Deus. É você poder olhar para Jesus e chamar Jesus de o meu Cristo. A maior bênção e a maior manifestação do amor de Deus é que Ele nos escolhe para fazer parte do povo dEle. Semana passada nós falamos e nós trabalhamos a ideia de que, tendo Deus então manifestado tão grande amor por nós, nós devemos devotar o nosso melhor a Jesus. Jesus merece o nosso melhor por Ele ser quem Ele é e por Ele ter feito o que Ele fez por nós. E a coisa linda da história é que quando nós entregamos o nosso melhor a Jesus, nós é quem somos abençoados, porque não existe vida mais abundante e vida mais feliz aqui na terra do que uma vida dedicando tudo que você tem de melhor para Jesus. E hoje então eu quero estudar com você o texto de Malaquias capítulo 2, versos 1 a 9. Eu vou fazer a leitura desse texto. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. Esse texto diz o seguinte: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual é a base que você usa para tomar as decisões que você tem que tomar na sua vida? A vida ela é feita de decisões. E a vida se desenvolve e se desenrola à medida que nós vamos definindo e escolhendo caminhos pelos quais nós vamos andando e traçando. E essa figura aí tem 2 caminhos, mas a verdade é que a vida, ela tem milhares de opções de caminhos. Muitas decisões que nós tomamos são decisões que dá para a gente voltar atrás. A gente escolhe, dá errado, a gente volta atrás e conserta. Mas boa parte das decisões que nós tomamos não tem como voltar atrás. Ela é definitiva. E é por isso que quando nós falamos de decisões, de escolhas, e qual é a base que nós usamos para tomar as nossas decisões, isso daqui é muito importante. Porque, na verdade, o nosso futuro depende de qual é a voz que nós temos ouvido e qual é a base que nós temos usado para tomar decisões. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o tempo todo tem muitas pessoas e muitas vozes falando o que você deve fazer com a sua vida. Você chega no seu vizinho e conta um problema, ele vai falar para você o que você deve fazer. Você liga a televisão, você está assistindo um programa de TV, eles estão tratando de problemas e falando o que você tem que fazer. O tempo todo as pessoas, e há muitas vozes orientando você a respeito de quais caminhos você deve tomar para a sua vida. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quais as vozes que você ouve? A gente pode pontuar aqui algumas vozes externas
que estão falando o tempo todo à nossa volta sobre como nós devemos viver a nossa vida. Por exemplo, nós temos os formadores de opinião por aí, os artistas, as pessoas famosas, as pessoas que estão na televisão, dando o tempo todo a sua opinião sobre os assuntos e falando o que elas pensam e etc. Você tem parentes, amigos, vizinhos, falando o tempo todo. Você tem problema no casamento, você compartilha com seu cunhado, ele fala o que você tem que fazer. Você compartilha com a sua mãe, ela fala o que você tem que fazer. O tempo todo, as pessoas estão falando, as vozes estão orientando você. Você tem os profissionais, os especialistas, dizendo que eles estudaram para falar para você o que você tem que fazer com a sua vida. Você tem a televisão, as séries, os filmes, que quer queira ou quer não, estão passando uma mensagem, estão falando para você o que vale a pena nessa vida, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você tem muitas vozes externas falando o tempo todo a respeito da vida. Você também tem, juntamente com isso, algumas vozes internas que falam dentro do seu coração. Você tem, por exemplo, os seus desejos e os seus sentimentos diante das situações. E você já ouviu isso, mas uma colocação que é muito comum nos nossos dias é: olha, faça o que o seu coração disser. O que você está sentindo nessa situação? O que está por trás disso? Que você deve seguir e ouvir a voz dos seus sentimentos e dos seus desejos. Muitas pessoas, e dentro de nós também tem a voz dos nossos traumas, as situações que nós vivemos. E quantas pessoas você conhece e eu conheço, que vivem presas às situações que viveram no passado, e não conseguem tocar a vida para frente, porque o que orienta elas são traumas e dificuldades que ela viveu no passado. Você tem também a voz da criação sua, das tradições que você criou na sua vida, porque você foi criado assim, porque sempre foi assim, porque seu pai falava assim, porque sua mãe falava assim, e essas são as vozes que orientam, que estão falando o tempo todo na sua vida, no seu coração. Você tem os seus planos, os seus sonhos. O meu ponto aqui é dizer o seguinte: vozes falando sobre o que você tem que fazer com a sua vida, e como você deve orientar a sua vida, tem um monte. A pergunta que fica é: qual dessas vozes nós devemos ouvir? Qual dessas vozes deve orientar as nossas vidas? E a boa notícia para você é que você não precisa depender de nenhuma dessas vozes. Por quê? Porque a única voz que realmente vale a pena de ser seguida é a de Jesus. Ele é tudo o que necessitamos e Ele fala conosco. Jesus não nos deixa sem orientação, mas Ele está com a sua voz, falando e orientando o seu povo, de modo que nós não precisamos da voz de um monte de gente à nossa volta. Nós temos a voz de Cristo para nos orientar. E Jesus nos deixou 2 recursos para nós ouvirmos a voz dele com clareza. E esses 2 recursos são, primeiro, a Escritura, a palavra dele, a Bíblia, que é a voz dele escrita para nós. E também um outro recurso que Deus deixa para nós, para nos orientar, são aqueles que ele capacita para ensinar a palavra dele. Esses são os 2 principais recursos que Jesus nos deixa para ouvir a voz dele. A palavra dele, que nós podemos estudar, e pessoas que ele mesmo capacita, que conseguem entender e com clareza explicar a palavra dele. E isso, gente, preste atenção nisso, uma das maiores manifestações do amor de Deus pelo povo dele, é ter deixado a palavra dele e ter capacitado pessoas para falar da palavra dele. Porque isso é o que nos traz direção nas nossas vidas. E hoje eu quero estudar com você, a partir do tema, esse texto a partir do tema, Jesus e as suas palavras de vida. Porque as palavras do Senhor Jesus são as únicas palavras que de fato produzem vida eterna, e orientação que nos mostra qual é o caminho de vida, alegria e paz. E qualquer pessoa que se afasta das palavras desse Jesus, no fim ela começa a tomar caminhos tortuosos e caminhos que não vão terminar bem. Qual era a situação na época? Esse texto que nós lemos, qual que era a situação na época, quando Malaquias escreveu esse texto? Eu não sei se você sabe disso, mas no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham principalmente 3 funções. A primeira função era oferecer o sacrifício de acordo com a lei. Você, não sei se você lembra disso, você sabe disso, mas no Antigo Testamento você tinha ainda aquela prática dos sacrifícios, e todos esses sacrifícios apontavam para Jesus. Uma vez que Jesus veio, a gente não precisa mais oferecer sacrifícios, e os sacerdotes, eles tinham esse propósito de oferecer os sacrifícios e manter tudo funcionando certinho. Eles também tinham a função de guardar o templo e zelar por ele. Você tinha sacrifício sendo feito o tempo todo. Então, você imagina um monte de animal sendo morto o tempo todo. Precisa limpar, o negócio fica fedido. E quem que cuidava lá do templo? Eram os sacerdotes, e que zelavam pelo templo. Eles funcionavam também como zeladores. E aqui só um parênteses importante, eu não sei se você sabe disso também, mas os levitas no Antigo Testamento eram todos os descendentes de Levi, e a tribo de Levi era separada
para cuidar do templo e das coisas do Senhor. Então, hoje em dia o pessoal fala dos levitas como aqueles que tocam, mas na época, levita não era esse. O levita era aquele que participava da classe dos sacerdotes, que cuidava do templo, e o que os levitas faziam? Limpava sangue dos animais, limpava o templo, tocava também, mas fazia tudo o que precisava para manter o templo funcionando. Eles também... E o povo, os sacerdotes e os levitas, eles tinham como função instruir o povo na palavra de Deus e liderar o povo no louvor a Deus. Lembre-se de uma coisa, hoje a gente tem impressora para imprimir um monte de Bíblia para todo mundo. Na época não tinha isso. Então o acesso à Bíblia era mais complicado. Então os sacerdotes eram os estudiosos da Bíblia, e então eles instruíam o povo que não tinha acesso direto, nem todo mundo tinha esse acesso direto, para que eles estivessem então caminhando nos caminhos do Senhor. E esses sacerdotes e esses levitas, eles eram exclusivamente separados para isso. Eles eram sustentados pelo dízimo do povo, e a função deles era somente essa. Eles não faziam mais nada da vida, além de oferecer os sacrifícios, cuidar do templo e instruir o povo. E aqui nós temos um demonstrativo de como Deus cuida do povo dele. Deus está tão preocupado em orientar o povo dele, que ele separou uma tribo inteira de Israel para se dedicar exclusivamente para isso. Sabe por quê? Porque Deus ama o povo dele e quer instruir o povo dele nos caminhos de vida. O que estava acontecendo na época de Malaquias? Eles não estavam sendo fiéis no papel de instruir o povo na palavra de Deus. No versículo 8 que nós lemos, ele fala o seguinte: mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução vocês têm feito tropeçar a muitos. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo? Ao invés de serem eles a boca de Deus para instruir o povo no caminho de Deus, eles estavam instruindo o povo em caminhos contrários aos caminhos de Deus. Eles estavam pervertendo a função deles e não sendo fiéis ao papel de serem porta-voz de Deus para o povo dele. E sabe qual é o problema disso? É que quando as pessoas se afastam da palavra de Deus, duas coisas vão acontecer sempre. A primeira é que isso vai levar o povo a viver numa vida de escravidão, porque se eles não estiverem ouvindo a voz de Deus, eles vão estar ouvindo outras vozes. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não vive a sua vida ouvindo a voz de Deus e seguindo a voz de Jesus, você automaticamente está seguindo outras vozes, seja a voz do seu coração, seja a voz dos especialistas, seja a voz dos seus amigos, dos seus vizinhos, mas você estará ouvindo outra voz, e qualquer voz que você escutar que não seja a voz de Jesus, isso vai te levar a uma vida de escravidão. Escravidão nas mentiras, nas loucuras desse mundo, nos caminhos que parecem retos, mas no final não dão nada bem. Esse é o problema. Perceba que quando Deus traz esse texto repreendendo os sacerdotes, ele faz isso porque ele se preocupa com o povo dele. Ele quer ver um povo caminhando bem. E o outro problema que acontece quando o povo se afasta da palavra de Deus é que o povo deixa de viver uma vida abundante planejada pelo Senhor. O plano de Deus para nós é que nós vivamos uma vida tão profunda com Jesus, que isso enche o nosso coração e a gente vive uma vida abundante. Agora, se nós nos afastamos da palavra do Senhor, automaticamente nós não viveremos essa vida abundante que Jesus tem para nós. Como a palavra nos mostra, um texto da palavra que é muito bonito, João capítulo 6, versos 68 e 69. Um dia Jesus pregou um sermão duro, várias pessoas deixaram de seguir Jesus, e Jesus falou para os 12 discípulos dele: vocês também não querem ir embora? O que eu tenho para ensinar às vezes não é muito gostoso de ouvir não, vocês não querem ir embora também? Simão Pedro responde o seguinte para Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Jesus é quem tem as palavras da vida, e é por isso que Deus repreende o povo dele, para que eles permanecessem ouvindo, e firmados nessa palavra. O texto é direcionado aos sacerdotes, mas para quem esse texto se aplica hoje? E se a gente fosse, antes de entrar no texto, esse texto se aplica a quem? A gente pode colocar aqui a pastores e presbíteros, que são os mestres da palavra. Então essa repreensão que vem com esse texto se aplica aos pastores e presbíteros. Isso daqui também se aplica aos homens que são chefes do seu lar, porque biblicamente falando, os homens são os sacerdotes do seu lar, responsáveis por dirigir a sua família para mais perto do Senhor. Esse texto também se aplica a líderes de maneira geral, qualquer pessoa que de alguma forma ensine a palavra de Deus, professor de escola dominical, professor de culto infantil, ou qualquer outra coisa. E na verdade esse texto também se aplica a qualquer crente, porque depois de Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus transforma todos em sacerdotes, e embaixadores e porta-vozes dele. Então na verdade esse texto aqui se aplica a qualquer pessoa. Então eu quero estudar esse texto com você, e esse texto se divide em duas grandes partes. A primeira parte é Deus repreendendo, chamando os sacerdotes ao arrependimento e mostrando o que ia acontecer
se eles deixassem a palavra de Deus de lado, e se eles não se arrependessem, e voltassem a caminhar com o Senhor, e ouvir a voz de Jesus. E versículos 1 a 3, quero pontuar aqui algumas coisas que Deus fala. Olha, ele começa: sacerdotes, para vós é esse mandamento: se vocês não ouvirem, e não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, o que vai acontecer? Primeira coisa que acontece quando a palavra é deixada de lado, Deus fala: eu vou enviar maldições sobre vocês. Primeira coisa que acontece é que nós passamos a viver uma vida debaixo de maldição, e Deus está dizendo para os sacerdotes: olha, se vocês continuarem deixando a minha palavra de lado, sabe o que vai acontecer? Vocês viverão uma vida debaixo de maldição. E aqui você tem tanto um aspecto natural da vida, quanto um aspecto sobrenatural, porque é o seguinte, isso é uma questão natural. Se você toma decisões tolas na sua vida, tem como a coisa dar certo? Quem planta coisa ruim vai colher o quê? Coisa ruim. E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês viverem longe da minha palavra, automaticamente vocês estão se colocando debaixo de maldição. Mas também tem um aspecto aqui que Deus ativamente iria promover coisas ruins na vida dos sacerdotes e do povo, para que o povo percebesse que eles estavam errados. Deixa eu dar um exemplo aqui para a coisa ficar mais clara. Quando o seu filho, para quem é pai aqui, quando o seu filho começa a tomar um caminho errado na vida dele, que você sabe que está errado, você apoia ele? Isso mesmo, filho, vai com tudo. É isso que você fala para ele? Aí ele chega para você e fala: pai, mas você me ama, você tem que me apoiar em tudo que eu fizer. O que você fala para ele? É exatamente porque eu te amo que eu falo para você: você está errado, não pode. E o pai normalmente começa a dificultar as coisas, não é? Para o filho perceber que está errado. Deus faz isso com a gente. Quando nós começamos a nos afastar da palavra dele e da voz de Jesus, automaticamente Deus envia algumas coisas. E claro que isso daqui a gente está falando para quem é do Senhor. Para quem não é do Senhor, o cara faz errado e não está nem aí. Mas para quem é do Senhor, quando nós começamos a nos afastar da voz dele, ele ativamente faz as coisas começar a dar errado, para a gente perceber. Porque se a gente caminha errado e as coisas dão tudo certo na nossa vida, o que a gente pensa? Que está tudo certo, vamos continuar assim, time que está ganhando não se mexe, continua tocando aí a vida. E o texto está dizendo, Deus fala: olha, se vocês não se arrependerem e propuserem dar honra a mim, eu vou enviar maldições sobre vocês. Ele continua, a segunda coisa que ele vai falar é o seguinte: eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Isso daqui tem um aspecto para os sacerdotes, que os sacerdotes, como porta-vozes de Deus, eles anunciavam a bênção de Deus sobre a vida do povo. Oravam pelo povo e anunciavam a bênção de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: sabe quando vocês abençoam o povo? Eu vou transformar as bênçãos de vocês em maldições. E aqui tem uma segunda coisa que acontece quando nós nos afastamos, quando a palavra de Deus e a voz de Jesus é deixada de lado. Até as coisas boas começam a se transformar em maldições. A gente pode fazer a seguinte aplicação aqui. Vamos supor que Deus te abençoou com um bom trabalho, que você está ganhando dinheiro. Mas se você não estiver ouvindo a voz de Jesus, aquilo que era para ser uma bênção vira uma maldição na sua vida. E você começa a ser tomado pelo dinheiro. Vamos supor que Deus te abençoou com uma família muito boa. Mas se você não estiver ouvindo a voz de Jesus, aquilo que era para ser uma bênção começa a tomar um lugar na sua vida que não era para tomar. Deus te abençoou com um casamento bom. Mas se você não estiver ouvindo a voz de Jesus, você não tem sabedoria, e daqui a pouco aquilo que era para ser bênção se transforma em maldição. Quando a voz de Jesus é deixada de lado, quando a voz do Senhor e as palavras do Senhor são deixadas de lado, é isso que acontece nas nossas vidas. Aquilo que era para ser bênção se transforma em maldição. Quantas pessoas você já conheceu que aquilo que era para ser uma coisa ótima, excelente na vida dela, quando ela conquista aquilo, passam-se os anos e você fala: olha, eu achei que isso daí ia ser bom para a vida dela, mas eu vi que foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. Porque depois que ela foi abençoada dessa forma, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Ele fala: eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Deus continua, e o profeta continua dizendo o seguinte: na verdade, ele fala para os profetas: eu já tenho amaldiçoado as bênçãos de vocês, porque vós não propondes isso no coração de vocês. Ele fala o seguinte: na verdade, sabe por que vocês estão enfrentando todas as dificuldades que vocês estão enfrentando? É porque vocês estão longe de mim, vocês não estão ouvindo a minha voz, e tudo isso que vocês estão enfrentando e vivendo, é eu como um pai amoroso repreendendo vocês, para ver se vocês acordam.
ele continua dizendo o seguinte, aí isso daqui é uma coisa para os profetas, para os sacerdotes da época: eis que reprovarei a descendência de vocês. Ele fala assim, ó, vocês estão caminhando errado, vocês estão ensinando seus filhos a caminhar errado. Lembra que os sacerdotes era por descendência na época. Ele falou, ó, eu não quero saber de vocês e nem dos filhos de vocês, que vão ensinar as mesmas coisas que vocês. Eu quero quebrar esse ciclo de pessoas longe da minha palavra, ensinando o povo longe da minha palavra. E uma última coisa que ele fala, e essa última parte do versículo 3 é uma coisa muito séria, muito feia que Deus fala até. Olha o que ele fala: eu atirarei excremento no vosso rosto. Você sabe o que é excremento? É o cocô dos sacrifícios. Na época, quando eles iam oferecer sacrifícios, eles limpavam o animal fora do templo, tirava o cocô, tirava algumas coisas, para levar o animal e queimar o animal sobre o altar limpo. Olha o que Deus está dizendo: eu vou pegar aquele excremento que fica lá fora e vou esfregar na cara de vocês. É Deus falando isso para os sacerdotes. E aqui o que Deus está dizendo é o seguinte: assim como vocês estão me desprezando, eu vou desprezar vocês publicamente. Por quê? Nossa, mas Deus é mau. Não, a ideia de Deus aqui é o seguinte: eu vou mostrar para todo mundo que vocês não falam no meu nome. Vocês estão dirigindo o povo para longe de mim, eu vou mostrar para todo mundo que vocês não falam no meu nome, para o povo acordar com relação a isso. Nessa primeira parte dos versos 1 a 3, ele fala, olha, se vocês continuarem deixando a palavra de lado, é isso que vai acontecer na vida de vocês. E aí, dos versículos 4 ao versículo 9, ele vai falar então, como que eles deveriam valorizar a palavra de Deus. E eu quero trabalhar isso com você a partir desse momento. Como que nós podemos valorizar as palavras de Jesus e a palavra de Jesus? E a partir do versículo 4 ele vai dizer: então sabereis que enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei para que me temessem. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aqui ele vai falar sobre a aliança com Levi. O que é isso? Por que ele fala sobre isso? Lembre-se, os sacerdotes todos eram descendentes de Levi. Eles eram levitas, da linhagem de Levi. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: quando eu estabeleci o sacerdócio lá atrás, eu estabeleci com os sacerdotes uma aliança, a aliança de Levi, uma aliança de vida e de paz, para que então eles temessem e tremessem diante de mim. E eles temeram e tremeram, andaram na minha presença, me serviram, caminharam comigo, me amaram. E aqui preste atenção nisso: como nós podemos valorizar as palavras de Jesus? Primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós temos que ter a palavra de Deus plantada no nosso coração. Quando ele vai falar de Levi, ele vai dizer o seguinte: antes deles falarem para o povo sobre isso estava no coração deles. Eles olhavam para Deus e olhavam para as coisas de Deus, e eles temiam e tremiam diante de Deus. Eles tinham reverência, eles entendiam diante de quem eles estavam. Então eles tinham no coração o desejo de servir ao Senhor de todo o coração. E a palavra de Deus estava plantada de modo que eles se desviavam do mal e seguiam ao Senhor de todo o coração. Deus firmou uma aliança com os levitas, e à medida que eles temiam a Deus, eles andavam na sua palavra de Deus, Deus derramava vida e paz. Ele fala que a aliança que Deus firmou com os levitas, que eram aqueles que eram agarrados na palavra de Deus, era uma aliança de vida e de paz. Quando nós temos a palavra plantada no coração, nós andamos em harmonia com Deus. E a vida e a paz, a graça do Senhor é derramada nas nossas vidas à medida que a gente vai caminhando. É claro que a graça de Deus não é uma questão meritória, se eu fizer tudo certinho Deus me abençoa, mas o ponto é que quando eu ouço a voz dele, e eu sigo os caminhos dele, automaticamente as coisas eu vou vivendo uma vida com mais sabedoria, e vou vivendo uma vida cheia de vida e de paz. Agora, se eu não ouço a voz dele, é só desgraça que vai acontecendo, eu vou tomando caminhos tolos para mim. E quando os levitas, e quando Deus coloca essa questão de a palavra plantada no coração, que eles temiam e tremiam diante de Deus, gente, isso era uma grande bênção para o povo. Porque a questão era que o povo olhava para os sacerdotes e olhavam para as pessoas que levavam a Deus a sério. Isso servia de modelo para todo mundo. Porque a grande questão é o seguinte: se os líderes não guardarem a palavra de Deus, quem que vai guardar? Se quem está à frente do negócio não levar a coisa a sério, quem que vai levar? Vou dar um exemplo aí mais prático para você entender o que eu estou querendo dizer. Imagina uma família e um homem que é o chefe do lar e se diz crente. E aí ele chega para os filhos e fala: meninos, fala para a mulher dele, você tem que levar essas crianças na igreja aí, ó, tudo bagunceiro, tudo desrespeitando, tem que ir lá. Mas ele mesmo não vai. Ele troca a igreja por
futebol, por cerveja, por qualquer outra coisa. A palavra não está plantada no coração. Ele não teme e treme diante do Senhor, como é que ele quer orientar os outros? O ponto aqui, e Deus falando isso para os sacerdotes, era que antes deles ensinarem, antes deles falarem qualquer coisa, essa palavra deveria estar plantada no coração deles. Eu lembro aqui de 2 textos da Bíblia que falam sobre isso. Josué 1:8, esse é o texto onde Moisés tinha acabado de morrer, e Josué então, ele é promovido a líder de Israel. E aí imagina isso, Moisés foi o grande líder de Israel, o maior profeta que a nação de Israel teve, e Josué agora, coitadinho dele, está assumindo esse lugar, ele está morrendo de medo. Senhor, será que eu vou dar conta? Olha o que Deus fala para ele, Josué 1:8, não cesses de falar desse livro da lei, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Qual que é o segredo, Josué, para você conseguir cumprir a sua função e as suas responsabilidades? Tem essa palavra plantada no seu coração. Quais são as suas responsabilidades? Você é marido, você é esposa, você é filho, você é pai, você é estudante, você é trabalhador, você é filho. Quais são suas responsabilidades? Sabe o que você precisa para conseguir cumprir as suas responsabilidades diante de Deus? Ter a palavra do Senhor Jesus plantada no seu coração. Porque quando a gente é agarrado à palavra, Ele nos dá sabedoria e faz prosperar o nosso caminho. Deuteronômio 6, versos 5 e 6, diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E olha o que ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Antes de tudo, a palavra do Senhor e a palavra de Jesus tem que estar plantada no nosso coração. Você já deve ter ouvido, e você talvez já até tenha falado, aquela história de que você aconselha o outro, mas fala assim: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso daí não serve de nada. Antes de tudo, a palavra tem que estar plantada no nosso coração, e nós devemos temer e tremer diante do Senhor. Gente, nós vivemos em uma época do mundo evangélico, onde as pessoas não temem e não tremem mais diante do Senhor. Elas não têm mais respeito e reverência pelo Senhor. Elas não levam mais esse momento, por exemplo, a sério. Qualquer coisinha é motivo para desviar a atenção. Levanta e vai beber água 50 vezes. Nós vemos os pais não ensinando a seriedade de quem Deus é para os seus filhos. Nós precisamos entender que essa palavra, e quem Deus é, e a palavra dele tem que estar plantada no nosso coração. E nós devemos temer e tremer diante desse Deus. Salmo 1, versos 1 a 3, 1 e 2, na verdade, esse texto diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz é o homem que não vive ouvindo esse monte de voz que tem por aí, mas tem a palavra plantada no seu coração e medita nessa palavra. Feliz é esse homem. Como valorizamos a palavra de Deus? Primeiro, tendo essa palavra plantada no nosso coração. E segundo, esse texto continua dizendo o seguinte: a verdadeira instrução, falando ainda dos sacerdotes levitas, lá do comecinho, como que todo mundo deveria ser, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha que texto lindo. A verdadeira instrução tem que estar na boca desses homens, na boca do povo de Deus. Os homens devem procurar instrução neles. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Sabe quem que o povo deveria ouvir na época deles? Os sacerdotes, porque eles eram os mensageiros de Deus. Eu acho esse texto muito bonito, porque ele coloca como assim: olha, vocês devem ter a palavra plantada tão profundamente no coração de vocês, que todo mundo que quiser saber sobre qualquer coisa da vida vai perguntar para vocês. E sabe o que vocês vão falar? Daquilo que está plantado no coração de vocês, da minha palavra. E vocês não vão mais falar dando a opinião de vocês, vocês vão ser minha boca na terra. Quando a palavra de Deus, e gente, quando a palavra de Deus está plantada no nosso coração, e nós caminhamos com Jesus, olha que coisa linda, a nossa boca vira um instrumento de Deus, para trazer orientações para esse mundo doido.
para esse mundo de trevas. Os seres humanos precisam de orientação para tudo na vida. E Cristo deseja que o povo dele tenha uma vida abundante. Então o que ele fez? Deixou a palavra dele e capacitou pessoas para ensinar a palavra dele. E é por isso que o povo de Deus deve valorizar a palavra do Senhor, tendo essa palavra plantada no coração e plantada nos seus lábios. Mas quando isso não acontece, quando o povo não tem a palavra plantada nos seus lábios, versículos 8 e 9, e esse é a conclusão desse texto, Deus fala: mas vós, falando para os sacerdotes então da época de Malaquias, vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que estava acontecendo? Quando a palavra não está plantada no coração, a pessoa anda por caminhos tortos, e além de andar por caminhos tortos, ainda indica caminhos tortos para as outras pessoas. Além de não andar direito, ainda direciona outras pessoas para caminhos errados. Era isso que estava acontecendo na época. Vocês andam por caminhos tortos, e vocês têm feito muitos andarem também e tropeçarem diante do Senhor. Por isso, ele vai continuar: também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardais os meus caminhos e vos mostrardes parciais no aplicardes a lei. Aqueles que deveriam ser uma bênção, viram desgraça na vida dos outros. Quando nós não temos a palavra plantada no nosso coração e nos nossos lábios, nós deveríamos ser uma bênção na vida dos outros, mas nós viramos uma desgraça na vida dos outros. Na melhor das hipóteses, não fedemos e nem cheiramos, somos neutros. Mas para ser uma bênção, a palavra tem que estar plantada, senão, aquele que deveria ser bênção vira maldição. E Deus promete que vai fazer esse grupo indigno, para parar de desviar o povo do caminho de Deus. Gente, esse texto nos mostra o seguinte: Deus tem um apreço pela palavra dele. Por quê? Porque ele ama o povo dele e quer ver o povo dele vivendo para a glória dele, vivendo bem nessa terra. E é por isso que Deus repete tantas vezes a importância de nós estarmos ouvindo a voz dele segundo a palavra dele. E quando nós estudamos um texto como esse, já partindo aqui para o meu encerramento, não tem como a gente olhar para esse texto e não ver, e não ter a noção de que esses sacerdotes levíticos, e o sacerdócio levítico nos mostra que os seres humanos foram completamente falhos no papel de levar o povo até Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber o seguinte: os sacerdotes eram imperfeitos, todos tinham um monte de pecado, até os melhorzinhos ainda tinham um monte de problema, eles eram mortais, eles morriam e precisava entrar a outro lugar, e tinha um sacerdote que era bom, morria, e entrava um que era ruim, e ficava nesse vai e vem. Os sacrifícios que os sacerdotes faziam eram imperfeitos, insuficientes, tanto que eles tinham que sacrificar e sacrificar de novo, sacrificar de novo, sacrificar de novo. Era um sacerdócio imperfeito, com sacrifícios imperfeitos, e não resolveram o problema. Então Deus levantou um outro sacerdote, e a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 7 vai dizer que Deus levantou um outro sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é Jesus. Jesus, ele é perfeito. Enquanto todos os sacerdotes eram imperfeitos, Jesus é perfeito. Ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falhou. Além de ser perfeito, Jesus é imortal, ele morreu, ressuscitou e vive para sempre, ele não precisa ser substituído, ele vive para sempre. Além disso, Jesus ofereceu uma oferta que é completamente suficiente, a sua própria vida, que é um sacrifício definitivo. Não precisa mais sacrificar de novo, sacrificar de novo, sacrificar de novo, porque a oferta que ele fez é completamente suficiente para resolver o nosso problema e apagar a multidão dos nossos pecados. E a Bíblia vai nos mostrar que quando nós nos rendemos a esse Jesus, que é o sacerdote perfeito, nós somos perdoados pelo Senhor. Passamos a então ser orientados por esse Jesus que morreu por nós. E ele nos transforma em bênção na vida de outras pessoas. Quando a gente estuda sobre o sacerdócio, não tem como a gente não estudar sobre Jesus. Porque toda a imperfeição dos sacerdotes nos mostram que nós precisamos do verdadeiro sacerdote, que é Jesus. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos orienta e nos capacita para cumprirmos as nossas responsabilidades nessa vida. Hebreus 4, 14 a 16 vai dizer o seguinte: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Confiadamente e confiando em Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus, sabendo que Ele derrama graça do trono de graça, para nos socorrer, para nos orientar. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Então eu quero terminar essa reflexão fazendo algumas aplicações finais. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: antes de você buscar as palavras de Jesus, você precisa de Jesus. Antes de você querer ouvir sobre Jesus, e ouvir, o que Jesus fala sobre isso, o que Jesus fala sobre isso, o que Jesus fala sobre isso, antes de tudo isso, você precisa desse Jesus na sua vida. Você precisa se render a esse Jesus, porque antes de tudo a gente precisa de perdão dos nossos pecados, e se você não tiver Jesus na sua vida, você pode até ouvir o que ele diz, mas você não vai conseguir seguir, porque nós precisamos dele até para seguir as palavras dele. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: Jesus tem as palavras da vida para nós, e a primeira coisa que a gente precisa na nossa vida é desse Jesus, é se render a esse Jesus, e entender qual é o papel que ele deve ocupar nas nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados e nos entregarmos completamente e totalmente a esse Jesus. E uma vez que nós vamos a Jesus, nós precisamos entender que somente esse Jesus tem as palavras de vida eterna, e por isso nós devemos guardar no coração e viver segundo as palavras dele. Gente, os mandamentos do Senhor e a palavra do Senhor não são prisões que nos acorrentam. É comum pessoas pensarem isso sobre a Bíblia e sobre a vida com Deus. É uma vida chata, um mal necessário, que se você, é assim, para você não ir para o inferno, você tem que seguir isso daqui. Mas é uma coisa chata. É assim que as pessoas normalmente pensam. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. A palavra de Jesus é a palavra da vida. E se nós quisermos viver uma vida abundante, é o Senhor Jesus quem nos mostra qual é esse caminho. É verdade que muitas vezes o que o Senhor nos diz na palavra dele é algo que a gente não queria muito ouvir, é algo que vai assim contra os desejos do nosso coração. É verdade, a palavra de Deus muitas vezes é contrária, e na verdade na maioria das vezes é contrário ao que a gente queria, mas a palavra de Jesus é a palavra da vida, e longe dele não há vida, há apenas caminhos tortuosos. Um exemplo sobre isso que eu vivi uma vez aqui na igreja: uma pessoa começou a frequentar a igreja, e era uma pessoa que tinha muitos problemas, muitas dificuldades. Então um dia a gente marcou para conversar, ela sentou comigo, começamos a conversar, e ela começou a compartilhar de todos os problemas emocionais que ela estava vivendo e etc, e uma coisa ficou muito clara à medida que a gente ia conversando: ela vivia tudo isso porque ela guardava muita mágoa de um monte de gente. Então, ela ia num lugar, encontrava com alguém, ficava mal, ia coisa de família, ficava mal, tudo tinha problema. E eu sentei com ela e falei: olha, com todo amor e carinho eu quero te dizer uma coisa. Expliquei para ela quem é Jesus, do perdão de Jesus, que ela precisava de Jesus, e falei: olha, e uma vez que você começa a caminhar com Jesus, o que Jesus tem a te dizer é o seguinte: você tem que perdoar todo mundo. Jesus te perdoa muito mais do que você pode imaginar. Você tem que perdoar todo mundo, limpar seu coração de todas essas mágoas. Sabe o que aconteceu? Nunca mais voltou na igreja. E eu vejo aí no Facebook, continua cheio de problemas, continua uma pessoa amargurada. A palavra de Jesus, ela muitas vezes nos fere, é verdade, mas ela é que nem água oxigenada quando você está machucado. Eu lembro quando eu era criança, eu machucava, minha mãe, você passou por isso também, passava água oxigenada para desinfetar. Era gostoso? O negócio ardia, mas é o que cura. A palavra do Senhor muitas vezes é assim, ela nos fere, ela arde, mas ainda assim é a palavra da vida, é a palavra que cura. Gente, a palavra do Senhor é o único caminho que nos traz vida. A voz de Jesus está aí para nos trazer vida. Um exemplo que eu falei lá no acampamento com os adolescentes, eu quero trazer aqui para vocês também. Eu tive uma vez um cachorrinho chamado Nick, e todas as vezes que nós íamos lá para o sítio onde o meu avô morava, e a gente comprou ele, né? Ele chegou, e vamos lá para o sítio que ele vai gostar lá. Fomos lá para o sítio, aí começou a acontecer isso toda vez que a gente ia lá. O Nick saía de manhãzinha, sumia, voltava no fim da tarde, encardido, fedendo carniça, ficou o dia inteiro rolando no esterco da vaca lá, horrível. E o que aconteceu era o seguinte: além de sujar toda a casa, isso era ruim porque ele podia pegar doença, enfim, podia acontecer um monte de coisa, né? Então o que meu pai fez lá para resolver o problema? Tinha cerca lá, mas a cerca tinha vãos, né, grandes, então ele foi lá e tapou todos os vãos, e fez uma cerca onde o cachorro não conseguia sair daquele espaço. Por que eu estou contando essa história? A cerca limitava o Nick? Sim, ele não podia sair daquele pedaço, mas essa limitação era para o bem dele, porque ele era tão tolo, que se a gente deixasse ele fazer o que ele queria, ele ia lá e
rolava no esterco. Nós somos assim. Deus traz a palavra dele para colocar algumas cercas para nós, porque se Deus não deixar a voz dele clara para nós, sabe o que acontece? A gente vai lá e rola no esterco. A gente vai lá e faz o que não deveria. Então, é verdade que a palavra do Senhor nos limita, mas é para o nosso bem. É porque Ele nos ama e quer nos direcionar nos caminhos de vida dEle. E até quando nos fere, a palavra vem para trazer cura, para trazer renovo, para trazer restauração, para trazer vida. Isso significa também, uma outra aplicação, é que nós sempre devemos aconselhar e falar segundo a palavra de Jesus. A gente tem que ter um compromisso com Deus, dessa palavra estar plantada não só no nosso coração, mas também nos nossos lábios. A gente tem que parar de dar nossa opinião sobre os assuntos, parar de falar das nossas experiências de vida, e tem que ter um compromisso de sempre falar para as pessoas, porque você não vai ser bênção, a não ser que você tenha um compromisso de ter a palavra do Senhor plantada nos seus lábios. Em última instância, de verdade, não interessa muito as nossas experiências. O que interessa é o que a voz de Jesus diz sobre o assunto. E se nós queremos ser bênção na vida das pessoas, nós precisamos ter um compromisso de falar segundo a palavra de Jesus. Isso envolve estudar essa palavra, entender o que essa palavra diz, e ter compromisso com ela, diariamente. Uma última coisa que eu queria dizer é, na igreja, valorize acima de tudo a palavra do Senhor. A gente vive numa época de muitos modismos evangélicos, e tem igreja evangélica uma em cada esquina, e a gente tem que ficar preocupado e atento com uma coisa. A gente primeiro tem que se preocupar com e estar atento com todo tipo de distorção da palavra. Há muitas igrejas que pregam a palavra, mas eles ficam aquém. O que eu quero dizer com isso? Eles pregam a palavra, mas não pregam a palavra inteira. Então, quando o assunto é Jesus cura, amém. Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, amém. Jesus é aquele que está aí para nos orientar no caminho de vida e de paz, amém. Jesus é aquele que salva, amém. Jesus é aquele que diz, arrependa do seu pecado, pare de fazer sexo com a sua namorada. Ah, não, aí eu não vou falar isso daí, não. Aí não fala isso. Jesus é aquele, você precisa largar isso daí, porque quem vive na prática do pecado não vai entrar no reino do céu, você precisa se arrepender disso. Ah não, aí não fala. Há muitas igrejas que têm enfatizado muito a questão de Jesus e da graça de Jesus, mas pregam uma mensagem pela metade, e isso é ficar aquém da palavra. Ter um compromisso com a palavra é pregar toda ela, mesmo quando ela não é popular, mesmo quando ela não agrada quem está ouvindo, mesmo quando a mensagem não é exatamente o que as pessoas queriam ouvir. A gente tem que tomar cuidado, porque existem muitas igrejas hoje, muitas mesmo, que têm ficado aquém da palavra, e têm tido medo de anunciar tudo que a palavra de Deus diz. A gente tem que tomar bastante cuidado também com as igrejas que vão além da palavra. E isso tem também, o exemplo clássico disso é, se você quiser ser uma mulher de Jesus, você não pode cortar o cabelo, não pode depilar a perna, não pode não sei o quê. O que é isso? É ir além da palavra. Onde na Bíblia fala isso? Se você quiser ir para o céu, você precisa acreditar em Jesus e guardar o sábado. Onde na Bíblia fala isso? Você precisa acreditar em Jesus e ser de tal igreja. Onde na Bíblia fala isso? Nós temos que estar atentos com todo tipo de distorção da palavra. Quem fica aquém e quem vai além da palavra também. Uma outra coisa que, falando sobre a igreja, sobre valorizar a palavra, é que nós não devemos valorizar talentos na igreja, mas valorizar a palavra de Deus. Por que eu quero dizer isso? Nós também vivemos numa época onde as pessoas não vão à igreja para ouvir a palavra de Deus, porque elas estão interessadas em ouvir a voz de Jesus. Elas vão à igreja porque tem um pastor lá que é da hora demais. O cara fala, faz todo mundo rir, chorar, se emocionar o tempo todo. Tem uns vídeos na internet aí que você olha e o povo rola de rir, e eu rio junto. O único problema é o seguinte: é um show de stand-up, não é pregação da palavra. Nós devemos valorizar acima de tudo. Gente, sabe o que é uma igreja boa e uma pregação boa? É uma pregação onde a pessoa que está à frente abre a palavra, explica a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus, porque olha o que o texto vai falar, ele deve ter um compromisso de ser um mensageiro de Deus. Seja ele uma pessoa com uma super oratória,
ou seja uma pessoa com uma oratória não tão boa assim, o que vale não é a performance de quem está à frente, e o talento de quem está à frente, mas é se o que ele está falando e ensinando é a palavra de Deus. Porque em última instância ninguém tem nada para ensinar para ninguém, homem nenhum tem sabedoria para passar para ninguém, e a única coisa que transforma é a palavra de Jesus, é a voz de Jesus. De resto, faz o povo rir, faz o povo chorar, faz o povo se emocionar, faz o povo dar grandes ofertas, grandes quantias, mas não transforma a vida de ninguém, porque é só Jesus quem tem as palavras de vida eterna. E eu quero dizer uma coisa para você: leve a sério cada momento que você vive, quando a igreja está reunida, e ensine seus filhos sobre a seriedade desse momento. Ensine seus filhos sobre a seriedade de estar diante de Deus e diante da palavra de Deus. Quero terminar fazendo uma pergunta para você: quais as vozes que você tem ouvido na sua vida? Quais as vozes que têm direcionado a sua vida? Quão comprometido você está com Jesus e com a palavra dele? O plano dele para nós é que vivamos uma vida com a palavra plantada no nosso coração, e assim vivamos uma vida abundante, e vivamos uma vida com a palavra plantada nos nossos lábios, para que nós sejamos boca dele nesse mundo doido, luz dele nesse mundo de trevas, e sejamos uma bênção na vida de quem estiver à nossa volta. Uma última pergunta que eu faço para você: se eu perguntasse para quem convive com você, seu marido, sua esposa, seus filhos, ou seus pais, tal pessoa tem uma boca que espalha bênção ou maldição? É uma boca útil ou inútil? É uma boca que solta e espalha vida, paz e alegria, ou uma boca que espalha ódio, violência e desgraça? O desejo de Jesus é que a palavra dele esteja plantada nos nossos corações, a ponto de que sempre que nós abrirmos a nossa boca, nós espalharmos a palavra da vida, e assim sejamos bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, quando nós pensamos num texto como esse, nós reconhecemos que boa parte das vezes e boa parte dos momentos da nossa vida, nós temos ouvido várias outras vozes, mas não a voz do Senhor. Temos nos comprometido com várias outras pessoas e várias outras coisas, mas não com o Senhor. E muitas vezes nós temos tomado caminhos tortuosos, caminhos errados, exatamente porque nós temos deixado o Senhor e a Tua palavra de lado. E a nossa oração é que o Senhor esteja nos dando temor e tremor diante de Ti, nos ajudando a entender quem é o Senhor e qual é o papel que o Senhor deve ocupar nas nossas vidas, e nos ajudando, Deus, a tapar os nossos ouvidos para todas as outras vozes, e abrir os nossos ouvidos apenas para o Senhor, apenas para Jesus, apenas para a Tua palavra. Então planta isso nos nossos corações, e transforma as nossas vidas, para que sejamos pessoas que caminhem com Jesus, e seguindo a orientação de Jesus em todas as áreas da nossa vida, porque Jesus tem orientações para nós, não só no que diz respeito a como ir para o céu, mas no que diz respeito à vida, família, casamento, relacionamento pais e filhos, amigos, trabalho, estudo. O Senhor tem orientações para exatamente todas as áreas da nossa vida, e a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja trabalhando em nós, para que tenhamos um compromisso sério com o Senhor e com a Tua palavra. E a nossa oração também é que o Senhor transforme a nossa língua e a nossa boca, para que nós sejamos, Deus, e a nossa boca seja um instrumento nas Tuas mãos para promover vida, alegria, paz, onde nós estivermos. Que nós sejamos pessoas altamente comprometidas com a Tua palavra, a ponto de que sempre que nós abramos a nossa boca, nós espalhemos as palavras de vida. Que a nossa família seja abençoada por meio das nossas vidas, porque nós estamos espalhando a palavra da vida. Que os nossos filhos entendam quem o Senhor é, porque nós estamos espalhando as palavras da vida. Deus, trabalha nas nossas vidas e nos capacite, para que sejamos instrumentos poderosos nas Tuas mãos. E nós oramos ao Senhor porque nós precisamos do Senhor até para isso. Se nós dependermos das nossas próprias forças para fazer o que nós devemos fazer, a gente não consegue. A gente pode até saber o que a gente tem que fazer, mas a gente não tem forças e condições para fazer o que a gente precisa fazer. Então, Deus, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos do perdão dEle, nós precisamos da capacitação dEle. E Deus, eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite e ainda não têm uma vida abundante com Jesus, ainda não foram tocados, transformados, restaurados pela graça de Jesus. A minha oração é que o Senhor trabalhe nesses corações, para que todos saiam daqui nessa noite cheios de Jesus,
e com o coração cheio da palavra de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão aqui e precisam tomar decisões e estão precisando de orientação de maneira urgente. A minha oração é que o Senhor esteja revelando-se a si mesmo e as suas orientações por meio da tua palavra para essas pessoas, para que elas possam discernir a tua voz em meio a todas as outras vozes desse mundo, e assim seguir os teus caminhos em meio aos dilemas da vida que cada um enfrenta. Trabalha tudo isso em nós, opere nas nossas vidas, é o que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Jesus, amém.